Você já ouviu falar que esse símbolo representa a luta entre o bem e o mal, não é verdade? Pois hoje eu vou te mostrar que não tem nada disso. Saudações, sejam bem-vindos ao Inner Innovation e a um vídeo sobre sabedoria oriental. Hoje você vai aprender a organizar o mundo da forma que o pensamento tradicional chinês faz. E vai ser capaz de aplicar isso em diversas áreas da sua vida. Os chineses aplicam esse pensamento, por exemplo, na área de saúde. E daí vem uma parte muito importante da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Mas eles também aplicam em arquitetura e diversas outras especialidades. Para o taoísmo, o universo vem do vazio. Mas o vazio para o pensamento oriental não é o mesmo vazio que a gente costuma pensar aqui no Ocidente. Para nós aqui, muitas vezes ele é desprovido de significado, é uma espécie de não existência. Para o pensamento oriental, o vazio possui o potencial criador. Por não ser manifesto, não é definido e possui em si todas as possibilidades. E esse vazio é representado pelo Tao. Mas como a partir do zero as coisas podem ser criadas? A partir da polarização. Vamos pensar de maneira matemática. 0 é igual a mais 3 menos 3. 0 também é igual a mais 12 e menos 12. Mas você sempre achou estranho existirem números negativos, não é mesmo? Afinal, como alguém pode ter, por exemplo, menos 3 laranjas? Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Essa noção de polarização já nos ajuda a entender como esse símbolo de positivo e negativo pode, na verdade, significar direções diferentes de um mesmo centro. Segundo o taoísmo, desse vazio surge o Uno. Ele seria como um todo, como uma verdade, sem gênero e sem depender de nada para existir. Algo que se parece muito com a noção de Deus para muitas culturas. E desse Uno surge a polarização, que seria o 2, a separação entre alto, baixo, esquerda, direita, claro, escuro, calor e frio, ou seja, o Yin e o Yang. Sim, Yin e Yang são classificações, classicamente chamado de energias. Também uma forma de organizar as nossas percepções, já que tudo que percebemos possui o seu oposto, pois a nossa percepção é pautada no contraste. É um dito que se vivêssemos no fundo do oceano, a última coisa que iríamos descobrir era a água. Mas na praia percebemos as ondas, a borda e o que separa a água da não água na nossa mente. Não existiria externo se não fosse o interno. Não existiria claro se não fosse o escuro. Não existiria silêncio se não fosse o som. Não existiria positivo se não houvesse o negativo. E quanto mais alto for o cume da montanha, mais baixo será o seu vale. E essa é a lei da interdependência. É por isso que os orientais não percebem as coisas como seu lado bom e o lado ruim. Para o pensamento oriental, bom é o equilíbrio entre essas duas energias. E o mal seria o excesso ou a deficiência de qualquer uma delas. Ou seja, desequilíbrio. Exatamente por isso que se alguém te disse que esse símbolo representa a luta entre o bem e o mal, ele estava totalmente equivocado. Essa noção ocidental de escolher algo que seja bom e lutar contra aquilo que seja ruim é algo que não faz muito sentido para o pensamento tradicional oriental. E esta é a lei dos opostos. São opostos complementares de um mesmo ciclo. Enquanto o nosso olhar ocidental está preso para a forma, para as coisas, o oriental está muito mais interessado nos relacionamentos e nas mudanças em si. Além disso, não existe nada que seja completamente yin ou completamente yang. Até porque nada está estático na natureza. Tudo está em constante movimento de transformação. Esse movimento constante, cíclico, é representado pelo círculo deste símbolo. E essa noção de que existe uma semente de Yin no Yang e uma semente do Yang no Yin é representado pelo círculo branco na parte preta e pelo círculo
pequeno preto na parte branca. Essas energias se relacionam ao consumo mútuo entre elas. O desequilíbrio de uma afeta diretamente a outra. Pense em uma combustão. Se nós aumentamos o fogo, há um maior consumo do oxigênio. E se a gente oferece mais oxigênio, há uma tendência a aumentar também esse fogo. Essa é a lei de consumo mútuo. Essa noção de equilíbrio é fundamental para que a gente consiga ampliar a nossa percepção das coisas. E se o equilíbrio ele é um valor, digamos que padrão entre as energias Yin e Yang, nós vamos ter 4 principais formas de desequilíbrio. Vamos pensar nesse exemplo no Yin e Yang como calor e frio. Você pode ter Yang em excesso, chamado Yang plenitude, e haverá calor. Você pode ter Yin em excesso, chamado Yin plenitude, e haverá frio. Mas você pode ter Yang em deficiência, chamado de Yin vazio, e a sensação será de frio. E você pode ter Yin em deficiência, chamado de Yang vazio, e terá a sensação de calor. À medida que você estuda, reflete, começa a compreender melhor esses conceitos, fica mais fácil perceber as sutilezas de um Yang plenitude para um Yin vazio, pois, como você viu, em ambos os casos, a sensação seria de calor. Como diferenciar a sutileza entre essas duas coisas que, em essência, são muito diferentes? Afinal, para um tratamento, em um caso, teríamos que sedar Yang e no outro caso, teríamos que tonificar o Yin. Então, somente como exemplo, imagine que você e sua empresa estão no vermelho, ou seja, há uma desarmonia. Essa desarmonia pode ser por excesso, ou seja, excesso de custo, ou pode ser por uma deficiência, uma baixa nas vendas ou uma queda no seu salário. E se para uma empresa é até fácil perceber a diferença entre essas duas coisas, você pode ir lá na planilha e ver em números o que está acontecendo, como é que a gente faz para poder perceber essas sutilezas ou essas diferenças na saúde, por exemplo? E esse é um dos pilares da medicina tradicional chinesa. Existem muitas coisas a mais para poder falar sobre esse fascinante tópico. Eu passei grande parte da minha graduação em psicologia organizando o conhecimento da faculdade dentro esses e outros parâmetros de pensamento oriental. E isso me ajudou demais. Se você gostou desse tópico, dedique um tempo para poder refletir sobre as coisas em seus aspectos Yin e Yang. Você pode aplicar isso a praticamente tudo. Isso vai te ajudar a ter uma visão com mais discernimento. É isso aí. Deixe aí nos comentários as suas classificações em Yin e Yang e suas dúvidas sobre como compreender as desarmonias. E desenvolva a sua sabedoria oriental. E para terminar, outra implicação muito interessante sobre Yin e Yang está contida na máxima. Quando um certo limite é alcançado, a mudança de sentido é inevitável. Ou seja, na parte mais escura da noite, onde começa o dia. Lembre-se disso.